Então, continuando, a convicção de que o chamado que ressoa da evolução da humanidade exige um novo espírito para a época atual, e de que devemos levar esse espírito, antes de tudo, para o âmbito da educação, é que fundamenta os esforços da escola Waldorf, a qual deveria ser um exemplo padrão. Então, você vê, ele está aqui falando para os professores que vão iniciar essa escola que tem uma maneira diferente de olhar, considerando a espiritualidade. A convicção de que o chamado que ressoa da evolução da humanidade exige um novo espírito para a época atual, e que devemos levar esse espírito, antes de tudo, para o âmbito da educação, é que fundamenta os esforços da escola Waldorf, a qual deveria ser um exemplo padrão. Então, ele está falando que essa escola, né? E você vê, ele fala da evolução da humanidade, quer dizer, ele tem essa convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é evoluindo enquanto humanidade. Então, isso deve ser considerado nas escolas. Enquanto professor, você está trabalhando para a evolução da humanidade e você vai educar seres que estão trabalhando para a evolução da humanidade. É isso que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas, né? A gente não está de férias, né? Então, essa é a ideia. Então, a convicção de que o chamado que ressoa da evolução da humanidade exige um novo espírito para a época atual, quer dizer, vai evoluindo, então o espírito é diferente, né? E que devemos levar esse espírito, antes de tudo, para o âmbito da educação. É o que fundamenta os esforços da escola Waldorf, a qual deveria ser um exemplo padrão. Quer dizer, a escola deveria ser um exemplo padrão. E procurou-se ouvir o que inconscientemente reside nas exigências justamente das melhores pessoas que no mais recente passado se empenharam num saneamento, numa regeneração da arte da educação e do ensino. Eis que o mestre em pedagogia se questiona: será que podemos também compreender que tipo de forças atuam na natureza humana, que quase a cada mês, mas em todo caso a cada ano, nos dirige um semblante corpóreo, anímico, espiritual diferente? Vou ler de novo. Eis que o mestre em pedagogia se questiona. O mestre em pedagogia é o educador, né? Ele está falando. Será que podemos também compreender que tipo de forças atuam na natureza, que quase a cada mês, mas em todo caso a cada ano, nos dirige um semblante corpóreo, anímico, espiritual diferente? Quer dizer, tem uma transformação aí, né? Ele fala quase a cada mês, mas a cada estação, a cada ano, né? Tem uma coisa diferente que vem, isso que ele está falando enquanto evolução, né? Então, enquanto não tivermos uma ciência histórica real, assim dizem esses pedagogos, tampouco poderemos saber como se desenvolve o homem individual, pois o indivíduo representa por si, de maneira concentrada, aquilo que toda a humanidade representa no decurso do seu devir histórico. Eu vou ler todo esse parágrafo de novo e vamos destrinchar. Eis que o mestre em pedagogia se questiona: será que podemos também compreender que tipo de forças atuam na natureza humana, que quase a cada mês nos dirige um semblante corpóreo, anímico, espiritual diferente? Enquanto não tivermos uma ciência histórica real, tampouco poderemos saber como se desenvolve o homem individual, pois o indivíduo representa por si, de maneira concentrada, aquilo que toda a humanidade representa no decurso do seu devir histórico. Então, quando ele chama de ciência histórica real, ele está dizendo
porque existe a história, né? O estudo de história, né? E a história real, ela não considera a história que se estuda, ela não considera o, o elemento espiritual que tem na história, né? Só vê aquilo que acontece ali sem estar considerando, né, que tem toda uma evolução que o homem vem mudando fisicamente, animicamente, espiritualmente, o homem vem evoluindo, né? E aí ele fala que se não tivermos uma ciência histórica real, não poderemos entender como é que o homem individual se desenvolve, porque o indivíduo representa em si toda a humanidade no seu desenvolver. E é por isso que no estudo da antroposofia, no estudo da pedagogia Waldorf, na educação Waldorf, você vai desenvolvendo todo o desenvolvimento da humanidade. Então, uma criança que está no primeiro setênio, ela está como era o primeiro, entre aspas, o primeiro setênio do desenvolvimento do homem. Quando ela está no segundo setênio, ela está no momento de desenvolvimento da humanidade que corresponde àquele momento. E assim por diante. Então, é isso, você refaz o desenvolvimento da humanidade enquanto vai desenvolvendo o ser humano. Bom, tais pessoas sentem que, no fundo, a ciência atual falha quando lhe compete dizer algo sobre aquelas grandiosas leis vigentes através da história. E quando se deveria compreender, no atual momento, aquilo que emana para nós dessas grandes e abrangentes leis históricas da evolução da humanidade. Querer compreender o homem individual a partir da qualidade dos alimentos que ele assimila desde o primeiro sopro histórico até a morte seria uma pretensão extremamente tola. Mas, no tocante à história, a compreensão da completa evolução da humanidade, no fundo, é assim que as pessoas se comportam. Vou ler de novo. Querer compreender o homem individual a partir da qualidade dos alimentos que ele assimila, desde o primeiro sopro respiratório até a morte, seria uma pretensão extremamente tola. Mas, no tocante à história, a compreensão da completa evolução da humanidade, no fundo, é assim que as pessoas se comportam. O que ele está querendo dizer é que a forma como se desenvolve a história é semelhante, é tola também, como se você quisesse compreender o homem a partir dos alimentos que ele assimila. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Vão falando, interrompendo, tá? Não, não entendi isso, esse parágrafo que tu falou, não entendi. Como assim o homem, entendeu o homem com aquilo que ele Gente, é o que a gente come. no sentido de comer comida? Isso, ele está dizendo assim, na verdade ele faz uma comparação querendo dizer que é uma tolice essa forma. Vou ler o parágrafo desde o começo. Tais pessoas sentem que, no fundo, a ciência atual falha quando lhe compete dizer algo sobre aquelas grandiosas leis vigentes através da história. E quando se deveria compreender, no atual momento, aquilo que emana para nós dessas grandes e abrangentes leis históricas da evolução da humanidade. Então, ele fala né, a história, né, fala dessas grandes leis da humanidade, ele fala que a ciência atual falha, né, quando lhe compete dizer algo sobre essas leis vigentes da humanidade. Então, aí ele faz essa comparação, que querer compreender o homem através do que ele se alimenta, desde o nascimento até a morte, é similar, é uma coisa tola, mas com relação à história, essa forma de compreender a humanidade através dessa forma da história é similar, é tolo também, ele está querendo dizer. Porque aí ele faz essa comparação dos alimentos enquanto um ser individual e com relação à história, a evolução da humanidade como um todo. Né? Então, ele faz a comparação do alimento com o individual e da história
contra a evolução da humanidade, que isso é tolo nesse sentido. Melhorou, Missy? Deu para entender melhor? Está bem complexo para mim, mas eu estou explicando, está melhor. No caso do homem, eu acho que a hora que a gente entrar no livro, na verdade, assim, o livro é bem complexo, mas é outro tipo de complexidade. É que aqui ele está falando, isso aqui ainda é uma nota introdutória, e não é só ele que está falando, é o Marrinstein que colocou uma coisa dele aqui, né? Mas, enfim, prossigamos. No caso do... Alguma coisa, José? Aonde está o da criança? Bateu aqui. Como, Laurinha? Como? Deixa eu ver. Pega o gelinho. Ah, não. Pega o gelo agora, um pouquinho. Oh, Laurinha, por sinal, pega uma coisinha dessas de gelo e leva lá para a Yara, tá? Porque a Yara quebrou o pezinho, o dedinho dela. no caso do homem, Já pega é preciso saber como, ela. por exemplo, Ó, Laura. no caso do homem, é preciso saber como, por exemplo, um processo fisiológico, como a troca de dentes, interfere na evolução. É preciso saber tudo o que de misterioso ocorre fisicamente a partir de uma fisiologia totalmente nova, que a atual ciência ainda não possui. Mas também é preciso saber o que acompanha animicamente essa reviravolta. Cumpre compreender as metamorfoses da natureza humana. No caso do homem individual, ao menos não se negará, mesmo diante da impossibilidade de dizer, que a partir de seu mais íntimo ser, o homem experimenta metamorfoses e transformações. No devir histórico de toda a humanidade, não se admite algo assim. Os mesmos métodos são empregados para a antiguidade, para a Idade Média, para a época moderna. Com isso, não se permite que ocorram grandes saltos na evolução histórica da humanidade. Ao olharmos retrospectivamente para o devir histórico, encontramos um último salto no século XV. Tudo que na época mais atual se transformou no sentir, pensar e querer da humanidade, tal como os conhecemos hoje, só recebeu seu íntimo caráter na humanidade civilizada a partir do século XV. E essa humanidade civilizada se distingue daquela do século X ou VIII, da mesma forma como a criança de 12 anos diverge daquela que não atingiu os 7 anos. Gente, eu vou parar por aqui para dar uma explicada. Estou com medo, meu computador está quase acabando a bateria, eu não trouxe o carregador. Então, aí aqui o que ele está fazendo? Ele está falando que na troca de dente da criança, né, quando acontece a troca de dente, acontece algo também animicamente. Não é só uma coisa externa, uma coisa física, né? E, e aí ele está falando que, de qualquer forma, o homem, o ser humano, acompanha, de alguma forma, animicamente, o que acontece, as transformações. A gente percebe que acontecem transformações e metamorfoses no ser íntimo da gente. Mas que e aí ele está falando a questão da história lá, o Missy, que você não tinha entendido, que no acompanhamento da história da humanidade, que se observa, como é que fala? Que se estuda como da mesma forma que se olha, se faz a análise da antiguidade, da Idade Média, da época moderna, não se olha como vendo o homem, a humanidade evoluindo, né? A análise que se faz é tudo do mesmo jeito, sem olhar como o homem numa evolução dentro da história, esse desenvolvimento, né? Os mesmos métodos são empregados para a antiguidade, a Idade Média
e a época moderna. Com isso, não se permite que ocorram grandes saltos na evolução da humanidade, não se percebe isso. E aí ele fala que tem um último salto que foi dado, um grande salto no século XV. E aí ele vai explicar esse grande salto, que tudo na época mais atual se transformou no pensar, no sentir, no pensar e no querer. Ele está sempre muito dentro desse âmbito do sentir, o pensar e o querer em todo o desenvolvimento, né? E aí ele diz que dá um salto nesse momento, nesse desenvolvimento. Ao olharmos retrospectivamente para o tá, isso eu já li. Tudo que na época mais atual se transformou no sentir, pensar e querer, tal como os conhecemos hoje, só recebeu seu íntimo caráter na humanidade civilizada a partir do século XV. Quer dizer, dentro da evolução da humanidade, do século XV para cá, mudou alguma coisa no pensar, no sentir e o querer. E essa humanidade civilizada se distingue daquela do século X ou VIII, da mesma forma que uma criança de 12 anos diverge daquela que não atingiu 7 anos. Então, ele está falando que a mesma maneira que a gente vê a humanidade sem olhar o desenvolvimento, você também tem que olhar a criança, que ela é uma criança de 7 anos, é de um jeito, de 12 anos é outra coisa. E o que ocorreu no século XV, como reviravolta, produziu-se a partir do mais íntimo cerne da humanidade, tal como da mais íntima natureza humana se produz a regular evolução de troca de dentes. Vou ler de novo. E como ocorreu no século XV como reviravolta, e o que ocorreu no século XV como reviravolta, produziu-se a partir do mais íntimo cerne da humanidade, tal como da mais íntima natureza humana se produz a regular evolução da troca de dentes. Quer dizer, essa transformação tem uma coisa íntima que acontece da mesma forma que a humanidade se desenvolveu no século XV. E todo o clima que vivemos hoje no século XX, esse anseio por individualidade, o anseio por estrutura social, o anseio pela estruturação social, o anseio pelo aperfeiçoamento da personalidade é apenas uma consequência daquilo que as forças inerentes à história transmitiram desde o momento apontado acima. Então, é isso que ele está colocando, que essa transformação, né, da humanidade, da individualidade, também tem a transformação da humanidade como um todo. Ó, eu vou parar por aqui, eu estou preocupada de cair o. Está quase acabando a bateria do computador e também falta 1 minuto aí para acabar. E aí, na próxima, Valquíria, eu releio esse parágrafo, tá? Tá, Valquíria, eu só uma coisa, nesse século XV, o que aconteceu foram as grandes descobertas nos continentes, né? Não, ele vai falar que tem uma transformação, quer dizer, é claro que teve tudo isso que você está falando, né? Assim, como é que fala? Sim, que o homem quer ir mais longe, ele sai do seu lugar, ele tem Então, ânsia por pegar coisas. isso, materialmente, fisicamente, é isso que aconteceu, mas tem uma transformação na, na, na mentalidade do homem, na inteligência, no modo de pensar, no sentido de querer. Espiritualmente, tem uma transformação, e isso está associado, ele vai falar, não sei se ele vai falar nisso aqui, é uma coisa relacionada. Isso, ele faz a comparação com o dente, mas está relacionado, é uma coisa, como que assim, a era de Micael que chegou, entendeu? É num nível espiritual mesmo, sabe? Mudou de era, né? Era a era de outro arcanjo e passou a ser a era de Micael, de outro arqueu, na verdade, né? Então, é num nível bem profundo. E o que ele está comparando é isso. Da mesma forma, então, por exemplo, isso que você deu o exemplo, né? De que a transformação, né? Isso do homem que foi mais longe, tem uma transformação espiritual que acontece. Da mesma forma que quando troca o dente, tem uma transformação toda íntima que acontece no nível espiritual, anímico, né? Que não é só a coisa física.
Então é isso, né? A humanidade teve uma transformação muito grande nesse período, né, desse século XV, né, que é um salto mesmo, é um salto mesmo. E é isso, e também a partir dali também que começa a desenvolver a ciência e tudo mais, né? Mas eu vou destrinchar melhor vou recomeçar por esse último parágrafo na próxima, porque é isso, eu estou com medo que caia essa. Eu vou até parar de gravar agora.